dia! Bom dia! Tudo bem, gente? Bom dia! Deixa eu digitar aqui o tema da nossa live. Como o sono pode ser seu aliado nos estudos. Nurse Students! Seja bem-vinda, com carinho, artigos importados. Olha que coisa boa! Seja bem-vindas. Como o sono pode ser seu aliado nos estudos. Ontem eu estava fazendo uma atividade física. Priscila, seja bem-vinda. Ontem eu estava fazendo uma atividade física logo pela manhã e comecei a conversar com vocês sobre a questão do rendimento nos estudos, né? Que a gente almeja ter um rendimento cada vez melhor nos estudos, mas a gente não tem uma visão macro do processo, né? A gente tem uma visão muito micro, uma visão muito pontual, né, do rendimento. Então a gente deixa todo esse processo macro de lado, a gente esquece de olhar a alimentação, a gente esquece de ver como é que tá o nosso sono, a gente não se atina, não se atenta se a gente está realizando atividade física ou não. Então hoje a gente vai pegar um desses pontos e vamos tentar otimizar, né? E para isso eu trouxe um convidado super especial, um cara que sabe tudo sobre sono. Acho que vai ser super importante para você que está estudando para concurso público, que quer ter um rendimento maior, quer ter o sono como um aliado no seu rendimento. Eu acho que hoje é o dia em que você vai aprender tudo que você precisa. É um dia que você vai poder tirar suas dúvidas. O nosso convidado, Leonardo, um convidado internacional, tá? Nós estamos chiques agora nesse canal. E deixa eu ver se ele já entrou. Opa, já entrou. Vamos lá. Deixa eu então. Vamos esperar o Leonardo aceitar. Vamos ver se tá tudo certo. Opa! Alô? Olá! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom, Leonardo? Seja muito bem-vindo ao nosso Instagram. Fiquei muito feliz por você ter aceitado esse convite, estar aqui falando para os concurseiros que me seguem. Eu acho que vai ser um momento ímpar, um momento muito importante para essa galera. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer, obrigado pelo convite. E vamos falar aí tudo sobre sono, o impacto do sono nos estudos, como que o sono reage na nossa cabeça, como que ele impacta no nosso aprendizado, nas nossas fixações de memória de longo prazo. Então, hoje a gente vai trazer tudo sobre isso para os estudantes aí, tudo que eles precisam saber. Que coisa boa. Leonardo é especialista em sono, né, Leonardo? Fala um pouquinho do trabalho que você desenvolve aqui na internet para o pessoal te conhecer mais um pouquinho. Então, eu comecei a falar sobre sono mais ou menos há uns 2 anos. Eu comecei lá em 2014, quando eu jogava poker online, até, inclusive. Eu jogava poker online, para quem não sabe, poker é um esporte de estratégia da mente e é um esporte de habilidade. Então, foi dentro do poker que eu comecei a aprender conceitos de implementações na nossa rotina, no nosso sono, na nossa alimentação. Então, chega um momento do jogo que não é mais a habilidade que interessa lá, porque é tudo muito nivelado. E aí vai mais no sentido assim da parte mental, da parte de sono. Então, a gente começa a aprender conceitos assim para a gente estar no nosso melhor o maior tempo do nosso dia. Então, foi lá em 2014 que eu comecei a ter os primeiros contatos com otimização de sono. Eu aprendi que o sono é importante, a qualidade do sono para a gente dormir bem, para a gente se regenerar bem, para a gente estar com o nosso melhor raciocínio lógico no dia. E aí foi a partir de lá que eu comecei a aplicar esses conceitos em mim. Então, eu estava na época na faculdade e eu sou formado em engenharia de produção. E na faculdade eu aprendi também que o nosso corpo
na verdade, as máquinas, elas têm uma eficiência. Então, toda máquina tem uma eficiência e o nosso corpo pode ser considerado também como uma máquina. Então, a gente também está buscando uma eficiência máxima, a gente está buscando uma eficiência no aprendizado, a gente está buscando colocar o melhor combustível dentro da gente para a gente fazer o nosso melhor no nosso dia. Então, eu parei de virar noites estudando, porque eu fazia muito isso na faculdade, era considerado bonito, né? A gente estudava lá na prova, é, virava noites estudando para provas de cálculo, física lá, e aí ia lá bem na prova e ainda achava que estava tudo certo. Então, eu comecei a me questionar, né? Tentar entender por que isso estava acontecendo. E aí eu aprendi conceitos de sono, fui aplicando na minha vida e eu já queria desenvolver um negócio na época, né? Então eu comecei a fazer estágio, faculdade e de noite tinha que ter tempo para eu aplicar no meu negócio, né? Então eu na época comecei esse trabalho online, que é um trabalho de empreendimento, né? Um trabalho de empreendedorismo. Comecei a falar de sono e comecei a ler praticamente tudo que eu pudesse imaginar, livros, comecei a ouvir podcasts, comecei a fazer cursos, comecei a querer entender cada vez mais como que isso impacta na nossa vida. E aí abriu um mar de possibilidades, de conhecimentos. E aí eu comecei a me tornar esse especialista em sono, né? Comecei a ler muito sobre biohacking também, que é um conceito que a gente vai falar daqui a pouco. E hoje eu já criei essa possibilidade de ensinar pessoas a terem mais tempo produtivo no dia, ter mais tempo com energia, com performance mental, por meio da otimização de uma parte tão importante do nosso dia, que é o sono, né? Então a gente acha que a gente deitando lá numa cama e ficando 8 horas deitado, a gente vai levantar e vai estar tudo bem. Mas na verdade existem várias partes importantes no nosso dia, na nossa rotina, no nosso quarto, nos nossos hábitos, que vai impactar nessa regeneração para ser uma regeneração boa. Nossa, que bacana, que história bacana. Então, você viu aí, né, gente? Se você acha que é só deitar, fechar os olhos e se preparar para dormir, não é. A gente tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Eu vou aproveitar o momento e vou pedir para cada um de vocês convidarem os amigos, chamarem pelo menos 4 pessoas aí para trazerem para esse momento que vai ser super importante. Léo, você falou em biohacker, né? E eu vi isso lá na sua biografia do Instagram, né? Biohacker, biohacker. Eu já logo penso, quando eu leio um negócio desse, penso no chip implantado na minha mente. Explica pra gente o que que é isso, o que que é biohacker. Tá, biohacking é um termo que foi abrasileirado, né? A gente fala que somos biohackers. Então, bio de biologia e hacker significa hackear a própria biologia. Então, a gente está buscando lá entender o que que é a nossa biologia, o que que é a nossa fisiologia do corpo, bioquímica, o que que isso impacta na nossa performance do dia. Então, o que que eu posso fazer para eu ter mais performance, para eu ter mais eficiência, para eu ter um aprendizado melhor, para eu ter um sono melhor. Então, biohacking é isso. E é um termo em inglês criado pelo Dave Asprey, que é um norte-americano. Ele criou esse termo lá em 2011, se eu não me engano, e ele escreveu vários livros já sobre isso. Ele estuda profundamente a nível celular mesmo, o que que a gente pode fazer para a gente otimizar a nossa biologia, o nosso ambiente, tudo ao nosso redor, para a gente ter uma maior performance. Então, biohacking é isso, e é um conceito que está chegando no Brasil, já vem chegando há algum tempo, e está cada vez mais difundido aí. Então, uma das áreas do biohacking é o sono. Então, eu me especializei na área de sono. Então, existem várias áreas, a alimentação, sono, a parte psicológica, é, todas essas áreas que envolvem conceitos para a gente melhorar, para a gente ter mais performance. E eu me especializei e foquei na área de sono,
porque dizem que é o pilar, né? A gente falava muito antigamente que existem três pilares, né? Para a gente ter uma saúde, uma performance, que é sono, alimentação e exercício. Só que hoje a gente já está. Oi, voltei. Opa, voltou. Mas hoje a gente está considerando que o sono, na verdade, ele é a base de tudo. Então, não adianta a gente ter uma alimentação super boa, fazer exercícios, se a gente não tem um sono de qualidade. Isso vai prejudicar todo o resto. Não tem como a gente ter uma base de performance sem o sono. Então, o sono é considerado o pilar base do biohacking, que é uma área maior, de outros conceitos. Então, por aí. Nossa, que bacana. Eu confesso que eu não conhecia esse termo, conheci depois que fui visitar seu Instagram e vi lá e fui pesquisar. E achei muito bacana. Trazendo a ideia que você colocou a realidade enquanto você estudava lá na academia, lá na universidade, passava horas e horas à noite estudando para conseguir obter boas notas na faculdade. Eu vejo, Léo, que as pessoas ainda fazem isso de forma muito, muito, muito frequente. Estudar à noite, tentar diminuir o tempo do sono, vai dormir 2 horas e acorda 6, querendo estudar, querendo aproveitar o máximo possível do tempo, negligenciando a importância de ter realmente um sono. E aí, as pessoas não se ligam que quando elas estão fazendo isso, elas não estão usufruindo dos benefícios do sono. Né? Elas deixam de dormir, elas passam a noite acordadas, elas ficam mexendo no celular antes de dormir, não conseguem pegar no sono, e aí, enfim, um problema sério. Então, quando a gente fala de dormir, a gente sabe, isso é muito certo, que a gente tem benefícios, acontecem processos durante o sono, reações durante o sono, né? Fala pra gente um pouquinho, então, dessa importância de dormir. O que acontece com o organismo humano quando ele tá ali no sono, né? O que acontece? Então, o sono, ele tem impacto direto em todos os sistemas do nosso corpo, desde o sistema cardiovascular, o sistema reprodutor, o sistema digestivo, a gente regula a nossa alimentação, a gente regula a nossa parte cerebral, a gente regula a nossa frequência cardíaca no sono, a gente regula inclusive nossas emoções, a gente fica mais reativo quando a gente dorme menos. Isso a gente já sabe intrinsecamente, só que nos últimos anos a gente, por algum motivo, começou a dormir menos e começou a dizer que é chique, a achar que é bonito e dormir 2 horas da manhã, acordar às 6, às 7, e virou chique, virou bonito. Então, é uma coisa que todo mundo começou a fazer e por algum motivo isso se tornou normal, mas não é normal. O normal é a gente dormir até a gente acordar, até a gente acordar naturalmente. Então, é uma coisa que a gente pode pensar. Quando a gente dorme e a gente acorda com o despertador muito antes do que a gente gostaria de acordar de fato, é porque tem alguma coisa errada. A gente tem que pensar sobre isso. Por que a gente está acordando tão antes assim? E se não tivesse o despertador, eu dormiria mais 3 horas, às vezes, sei lá, 2, 3 horas a mais. Será que isso é normal? Será que o meu sono não gostaria de ficar mais tempo se regenerando? Será que isso não vai impactar no nosso aprendizado, nas nossas emoções? Isso vai impactar com certeza em tudo. Inclusive, quem dorme menos vai ter menos testosterona em homens e mulheres, vai afetar lá, por exemplo, quem quer engravidar, isso vai influenciar quem quer emagrecer, porque vai ficar com mais fome e vai ficar menos saciado, né? Existem dois hormônios que vão influenciar nesse sentido. Vai influenciar no aprendizado, a gente vai ter menos capacidade de aprender, a gente vai fixar menos as memórias de longo prazo, a gente vai ficar mais reativo, vai ficar menos racional. Então, o sono é como se fosse um super remédio para a gente ficar bem, a gente ter saúde. Então, um pacote geral que a natureza fez isso. Existe algum motivo para a gente estar 8 horas numa cama e evolutivamente a gente ainda dorme tanto assim. Depois a gente vai falar do mito das 8 horas, não são necessariamente 8 horas,
mas existe um motivo para a gente estar tanto tempo inconsciente, porque lá na natureza quando a gente está dormindo, a gente não presta atenção em predadores, a gente não está se alimentando, a gente não está fazendo nada, a gente está simplesmente deitado inconsciente. Então, existe um motivo e o motivo é super importante, ele vai regular tudo do nosso corpo, vai regular hormônios, vai regular as nossas vontades, as nossas capacidades do corpo. Então, o sono é a base de tudo. E a gente pode também entrar mais profundamente na parte de aprendizado, né? Sim. As pessoas que ficam querendo diminuir aí a quantidade de horas, né? Até como você falou, acha chique chegar lá no compromisso, na universidade, no congresso e dizer que dormiu muito pouco, se preparando para a prova, se preparando para a aula, para a apresentação. Mas quando, na verdade, a pessoa está indo contra a sua própria natureza, né, Léo? Está indo contra isso. Nós somos programados, a gente precisa dormir, né? E as pessoas estão indo contra isso. E assim, eu costumo usar um termo que a conta sempre vem. Uma hora a conta chega, né? Uma hora a pessoa vai começar ali a colher isso tudo que plantou, né? Isso aí, então, quando a gente pensa, vai colher a curto prazo, não vai render no outro dia, vai colher a médio prazo, vai colher a longo prazo. Então, você pensa uma vida inteira, a pessoa fazendo isso, não dormindo, trocando a noite, né? Trocando a noite pelo dia, não, porque não dorme de dia, porque de dia tem um monte de coisa para fazer. Então, não dorme à noite, opta por passar a noite inteira ou a parte da noite no computador, vendo um filme, mexendo, jogando no celular, enfim. Então, assim, uma hora a conta chega por nós estarmos indo exatamente contra a nossa natureza humana, né? Com E, certeza. e aí, quando você fala de estudo e quando você fala de memorização, essa pessoa que fica se privando do sono, achando que tá ok, porque tá estudando, de fato, poxa, eu tô perdendo meu sono, mas eu tô estudando, então tá tudo certo, eu não tô perdendo nada, eu tô ganhando aí. Mas que essa pessoa, o que o sono vai interferir nesse processo de aprendizagem, no processo de memorização? Então, Fala um pouquinho disso pra gente, Léo. pois a gente está cada vez mais aí estudando e aprendendo coisas novas e adquirindo novos conhecimentos. E a gente está sofrendo hoje um processo de overload de informações, né? Muitas informações de muitos lugares diferentes. E isso tem um impacto grande, sim, na nossa cabeça. Então, se a gente for olhar no nosso cérebro, existe uma região no cérebro que se chama hipocampo. Lá dentro do hipocampo é como se fosse um pendrive que a gente vai colocar todas as memórias de curto prazo. Então, lá que a gente está absorvendo novos conteúdos, a gente está lendo, a gente está estudando, a gente está sentindo cheiros, sensações, emoções, tudo está sendo armazenado no nosso hipocampo. E para a gente liberar espaço, para a gente aprender novas coisas, a gente precisa fazer o quê? Adivinha? Dormir. Quando a gente dorme, a gente transfere as memórias do hipocampo para o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso HD grande de memórias de longo prazo. Então, quando a gente dorme, a gente transfere as memórias do hipocampo para o córtex pré-frontal. E lá dentro do córtex pré-frontal que a gente vai guardar as nossas memórias de longo prazo. E para isso a gente precisa dormir. E quando a gente sofre um excesso de informações no nosso hipocampo, tem uma hora do dia que eu tenho certeza que vocês já experienciaram isso, que é quando tu tá lá estudando, e aí já tá lá várias horas do dia estudando, tá lá 6, 7, 8 da noite ainda estudando, e tem uma hora que não entra mais nada na tua cabeça. Tu tá cansado, tu tá com excesso de informações. E é naquele momento que tu precisa dar uma pausa, que não é mais hora de tu absorver novos conteúdos. É hora de tu descansar, é hora de tu talvez fazer alguns resumos, escrever, colocar mais coisas para fora do que para dentro. Então a gente vai falar depois sobre estratégias para lidar com isso durante a noite, antes de dormir. E uma das estratégias é, com certeza, parar de absorver conteúdos, porque tu já tá com o hipocampo cheio, tu já tá com o teu pendrive cheio e tu precisa clicar no botão salvar do teu cérebro e tu faz isso dormindo, tendo um sono de qualidade regenerativo.
Gente, olha que informação importante em relação à memória. Se você não dormir, é isso, El? Se não dormir, a chance de você memorizar todo aquele conteúdo que você passou, ó, horas e horas ali adquirindo, a chance de você ter esse conhecimento ali cravado na sua memória, ela reduz muito. É É. isso mesmo, né, Léo? Sim, tem mais uma informação importante que durante o nosso sono existem ciclos de sono, tá? Então é um outro conceito muito importante de eu falar aqui. Ciclos de sono são ciclos de duração de 90 minutos dentro do nosso sono. Então, a cada 90 minutos, mais ou menos, durante a nossa noite, a gente passa por um ciclo de sono. Então, a gente tem cerca de 5 ciclos de sono durante a noite, que dá o total de cerca de 7 horas e meia, tá? Então, mais ou menos 7 horas e meia é um tempo natural para a gente dormir. E dentro desses ciclos de sono, existem as fases do sono. Então, a gente passa por fases do sono durante cada ciclo de sono. A gente vai lá do sono leve ao sono profundo e depois a gente passa pelo sono REM dentro de 90 minutos. Então, a cada 90 minutos a gente passa pelo sono leve, sono profundo, sono REM. Sono leve, sono profundo, sono REM. E no sono REM é um sono que significa Rapid Eye Movements, que foi uma fase de sono descoberta só há 60 anos atrás. Então, é um sono que a gente move rapidamente os nossos olhos, a gente fica com uma respiração irregular, né? É a fase que a gente está sonhando, na verdade a gente sonha na noite inteira, só que quando a gente acorda na fase de sono REM, a gente se lembra dos sonhos. Então, também é considerado, a gente chama de fase dos sonhos. E nessa fase REM, ela é super importante para a gente ter a fixação de memórias de longo prazo. E dentro da fase REM é que vai acontecer todo esse processo de fixação de memórias. Então, é como se no sono leve a gente está com a frequência cerebral ainda rápida, né? Como se a gente estivesse recém pegando no sono. A gente entra no sono leve, depois a gente entra no sono profundo, que é um sono de ondas lentas. A gente está com a frequência cerebral bem lenta, como se a gente estivesse meditando lá. Inclusive, se a gente acorda na fase de sono profundo, a gente acorda mal, a gente acorda sonolento, a gente acorda. Às vezes a gente vai acordar alguém assim e a pessoa não consegue acordar, é porque ela está na fase de sono profundo. Então, também é um sono super importante, regenerativo, que vai fazer a faxina no nosso cérebro lá, vai tirar as memórias que não interessam, e na fase de sono REM a gente vai fixar as memórias. Então, todas as fases são importantes, mas a fase de sono REM, ela ocorre mais para a segunda metade da noite. Então, quando a gente dorme, a gente deveria dormir 7 horas e meia, a gente dorme 6 horas ou 5 horas, a gente está desperdiçando bastante sono REM. Então, olha só a informação que eu passei cronologicamente. Eu falei que o sono REM, ele acontece mais pro final da noite e ele é importante para nossas fixações de memórias de longo prazo. E aí a gente dorme 5 horas, a gente dorme às vezes 4 horas. Inclusive, se a gente dormir 6 horas, muitas pessoas se dão bem com 6 horas, mas a maioria não se dá bem com 6 horas. A maioria deveria dormir um pouco mais. E aí, quando a gente dorme menos do que isso, a gente está desperdiçando o nosso sono REM e a gente está desperdiçando aquele conhecimento que a gente adquiriu, que a gente teve tanto trabalho para estudar, para aprender. Muitas coisas a gente não vai se lembrar simplesmente porque a gente não dormiu da forma adequada. Nossa, olha que bacana. E quando a gente estuda para concurso, o nosso estudo é um estudo a médio e longo prazo, né? Diferente da faculdade, que às vezes você que está vendo essa live, às vezes não dormiu bem, mas 2 dias depois conseguiu fazer a prova e conseguiu lembrar. Mas olha só o que o Léo falou de sono REM e de memória a longo prazo. Isso é super importante para quem estuda para concurso, porque o concurso a gente não começa a estudar hoje e a prova é semana que vem, a prova é daqui a um mês. A gente estuda para concurso por um ano, é por 2, é por 3, né? Dependendo do concurso, a gente precisa estudar, inclusive, até mais, porque a quantidade de conteúdo é muito grande. Então, veja só o quanto é importante você ter uma noite de sono de verdade, dormir a quantidade de horas necessárias para que você lance mão
dessa ferramenta aí do sono em relação à memória a longo prazo. Léo, você me fez lembrar de uma coisa. Eu fiz um exame, aquele exame do sono. Polissonografia? Isso. E eu acordei simplesmente, eu tive 32 despertares em uma noite. E assim, geralmente eu gosto muito, para mim funciona dormir 8 horas, eu deito às 10 e acordo às 8, às 6. Essa é a minha rotina assim ideal, é o que eu faço há muitos anos e para mim é muito bom. Consigo fazer tudo, não fico com sono à tarde, minha memória ficou ok, meu aprendizado ficou ok. É esse a quantidade para mim. E aí eu fiquei assim, abismada como é que eu acordo 32 vezes, como é que eu tenho 32 despertares e no outro dia eu acordo bem. Esses despertares pequenininhos, assim, que a gente nem lembra no outro dia, é diferente desses despertares que a gente tem consciência, que a gente acorda, que a gente tem dificuldade para dormir. É diferente? Sim, sim, é diferente, com certeza. Eu costumo falar que existem 5 pilares, de uma boa noite de sono, de uma excelente noite de sono, né? A gente pode entrar em cada um desses pilares, mas um dos pilares é de fato a continuidade. Então, quanto mais contínuo for o nosso sono, mais a gente vai conseguir passar por todas as etapas do sono dentro de cada ciclo de sono. Então, dentro de cada ciclo de sono de 90 minutos, existem as fases de sono, e quando a gente acorda, a gente fragmenta o nosso sono, existem esses micro despertares, mas existem aqueles despertares que, por exemplo, tu acorda para ir no banheiro, para tomar água, enfim. Algumas pessoas acordam, inclusive, para comer, né? Já é uma coisa que está errada, que a gente precisa ajustar isso, porque quando a gente acorda, a gente está quebrando esse pilar de continuidade, que é um dos mais importantes para uma boa noite de sono. Então, quando a gente acorda e levanta, a gente eleva os nossos batimentos cardíacos. E aí a gente está indo contra uma noite de sono adequada. Tem que baixar os nossos batimentos cardíacos. Quando a gente está na fase de sono profundo, a gente está lá com cerca de 40 e poucos, 50 batimentos por minuto. É muito baixo. Então, quando a gente simplesmente fica de pé, a gente eleva lá para 60, 70 batimentos. A gente vai no banheiro, a gente acende a luz muitas vezes, a gente recebe luz, que é um sinal para o nosso cérebro de que já é dia, e a gente para de produzir o hormônio que se chama melatonina. E a melatonina hoje ficou muito famosa, muita gente suplementa a melatonina, mas muita gente não sabe que é um hormônio que a gente produz dentro do nosso corpo. E quando a gente recebe luzes, a gente para os estímulos para a produção de melatonina. Daí, quando a gente volta para dormir, a gente tá com menos melatonina, a gente está com batimentos mais acelerados, a gente muitas vezes demora um pouco para pegar no sono, então vai quebrar várias etapas fisiológicas do teu sono. Vai ser prejudicial com certeza. Os micro despertares não tanto, porque a gente não levantou, a gente não recebeu luz, a gente às vezes acorda e não se lembra, mas também são prejudiciais. Existem algumas substâncias que vão fragmentar o nosso sono, e eu vou citar duas delas bem importantes aqui. Primeira delas, bebida alcoólica. É considerado o medicamento para o sono principal do mundo. Só que muita gente não sabe que a bebida alcoólica, na verdade, faz muito mal para o nosso sono. Inclusive, ela fragmenta o nosso sono REM. Ela é o maior vilão do nosso sono REM. E aí, quem estava no início da live vai se lembrar, o sono REM é a fase de sono mais importante para a gente fixar as memórias de longo prazo. Então, é a fase, é a nossa amiga do estudante, do concurseiro. A gente precisa do sono REM. E quando a gente toma bebida alcoólica, a gente até pode dormir de forma mais rápida, mas a gente vai estar como se a gente tivesse sedado. E o sono, ele não a gente não se desliga quando a gente está no sono. A gente, pelo contrário, a gente está com o cérebro ativo, a gente está trabalhando de forma proativa para a gente regenerar o nosso corpo. E quando a gente desliga o nosso cérebro, a gente está indo contra o que a gente quer. Então, quando a gente está bebendo bebida alcoólica, a gente está indo contra o nosso sono de qualidade, vai fragmentar o nosso sono. E a outra substância, que é a principal substância psicoativa mais consumida no mundo, se chama cafeína. Muita gente, principalmente estudantes, aqui a gente está falando de estudar, a gente
pode tomar café, café é muito bom, faz bem, existem vários benefícios do café. Só que quando a gente toma muito café, e principalmente depois, mais tarde do nosso dia lá, de tarde, às vezes até de noite, a gente está prejudicando muito o nosso sono. Então, algumas pessoas podem falar, ah, Léo, mas eu me dou bem com o café, tranquilo, eu tomo café de noite lá, eu estudo e eu deito e durmo tranquilo. Mas aí, se a gente for ligar eletrodos nessa pessoa e medir a qualidade do sono, certamente a qualidade do sono dessa pessoa que tomou café vai ser pior. O café também vai fragmentar o nosso sono, também vai causar micro despertares pilar de continuidade do nosso sono. E aí, uma recomendação geral que eu dou para as pessoas é evitar o café, evitar a cafeína após as 2 da tarde. Ah, é muito cedo, mas viciado em café. Eu tô te falando, ele vai afetar o teu sono e vai afetar a tua capacidade de aprendizado. A meia-vida da cafeína é de 6 horas. Isso significa que a gente precisa de 8 horas para eliminar da cafeína do nosso corpo. Então, depois de tomar uma xícara de café agora, que são 7h30 aqui em Toronto, se eu tomar uma xícara de café agora, daqui a 6 horas eu ainda vou ter cerca de 50% dessa substância no meu corpo. Então, se eu tomar uma xícara de café às 4 horas da tarde, às 10 horas da noite, eu ainda vou ter 50% da cafeína no meu corpo e isso vai prejudicar o sono. Essa é uma dica super importante e se tu puder sair dessa live somente com essa dica, é uma das mais valiosas que tu pode levar. Léo, a gente tem umas perguntas aqui. Gente, seja bem-vindo quem entrou agora. Ana Lígia, Mama Amiga colocou uma pergunta aqui. Porque muitas vezes não conseguimos voltar a dormir. É por conta dessas interferências? Existem vários motivos, tá? Hoje a gente está passando por uma situação única na humanidade, né? A gente está numa época de pandemia, a gente está muito mais dentro de casa, a gente está muito mais sedentário, a gente está se movimentando muito menos, e aí a gente fica com menos energia, a gente está tomando mais café para dar aquela energia, a gente está dormindo pior, a gente está com mais ansiedade. Então, é uma onda de informações de coisas diferentes que estão afetando o nosso sono. Então, quando a gente está tentando, no quesito de voltar a dormir, a gente tem que se preocupar com alguns fatores, né? Alguns deles eu já citei. Primeiro, se acalmar fisiologicamente, né? A gente precisa reduzir os nossos batimentos cardíacos para a gente começar a dormir ou para a gente se manter dormindo. Segundo ponto importante, temperatura. Então, a nossa temperatura, ela é cíclica. Muita gente não sabe, mas existem momentos do dia que a gente eleva a temperatura e existem momentos do dia que a gente reduz a temperatura. E isso é natural, biológico, tá? Isso acontece querendo ou não. E aí, antes de dormir, a gente precisa reduzir a nossa temperatura. Inclusive, lá pelas 4 horas da manhã é o ponto que ela atinge tendencialmente o ponto mínimo. Então, a gente está com a temperatura mais baixa, né? Então, antes de dormir, uma dica legal para quem quiser dormir de forma rápida é tomar um banho quente e depois desse banho quente, a temperatura corporal vai despencar. Então, quando a gente reduzir a nossa temperatura corporal, é um gatilho biológico para o nosso corpo de que está na hora de dormir. Então, é uma coisa que eu costumo fazer todo dia antes de dormir. Uma das últimas coisas que eu faço é tomar um banho quente e aí reduzo a temperatura do meu ambiente, seja lá por ar-condicionado. Quem não tem ar-condicionado, deixar o quarto arejado. Existem várias formas de fazer isso. Reduzir a temperatura do ambiente e quando tu tá com a temperatura alta, tu baixa a temperatura e aí tu consegue dormir de forma mais rápida. E se tu manter a tua temperatura lá entre 18 e 19 graus, entre 18 a 20 graus mais ou menos, parece ser o ideal, tá? Pelas pesquisas mais atuais, parece ser o ideal. Mas algumas pessoas podem achar muito frio, mas aí coloca um cobertor ali. Importante é estar com as mãos e pés aquecidos e com a temperatura um pouco mais baixa, o nosso corpo
vai se adaptar melhor a um sono. Então, quando tu está acordando muito durante a noite, um dos fatores importantes pode ser que o teu quarto esteja muito quente, né? Existem outros fatores, por exemplo, iluminação, que é um fator bastante importante também. Eu já citei aqui que quando a gente recebe sinais de luz, o nosso cérebro está entendendo que é dia. Então, vamos pensar lá evolutivamente, há milhares de anos atrás a gente não tinha luz elétrica, a gente inclusive inventou a luz elétrica agora há 200 anos, alguma coisa assim. Então, quando a gente começou a lidar com luz elétrica, a gente começou a bagunçar o nosso relógio biológico, que é uma região que existe no nosso cérebro. Então, ele que vai ditar o nosso ritmo circadiano e o principal sincronizador para a gente saber se é a hora de acordar ou se é a hora de dormir é a luz. Existem vários outros, mas o principal deles é a luz. Então, quando a gente está com o quarto muito claro, a gente está enviando sinais para o nosso corpo, principalmente através dos nossos olhos. A gente tem células com sensores de luz nos olhos, mas na pele a gente também tem células que detectam sinais de luz, mas principalmente nos olhos. Então, tenta manter o teu quarto mais escuro possível, seja antes de dormir, seja durante o teu sono, utilizar lá cortinas de blackout, inclusive aqueles bolinhas de luzes nos eletrônicos, por exemplo, muita gente tem a televisão no quarto e tá com a bolinha lá da luz ligada. Ah, pode parecer bobagem, mas para o nosso corpo a gente está entendendo que é um sinal de luz e a gente está atrapalhando o nosso sono. Então, tapa lá a bolinha do eletrônico ou tira da tomada, que é o mais ideal, né? Que daí a gente não vai estar absorvendo, inclusive, eletricidade e tudo mais. O ideal mesmo é tirar tudo isso de dentro do quarto, mas se não for possível, a gente trabalha sempre com o que é possível, né? Tapa lá as luzes, coloca cortinas, ou compra uma máscara de dormir adequada. Também vai abafar toda a iluminação e vai te ajudar a manter o teu sono e também a dormir de forma mais rápida. Então, eu citei aqui alguns fatores: iluminação, temperatura, frequência cardíaca, e também existe um principal fator aqui, talvez, né? Todos eles são importantes, mas quando a gente tem muita coisa no nosso cérebro de ansiedade, de estresse e problemas, a gente não vai conseguir dormir. Muitas vezes a gente acorda durante a noite pensando naqueles problemas. Uma pergunta muito comum que eu recebo: o que que é o sono? Aliás, o que que é o sonho? O que que significa nossos sonhos? E a gente não tem essa resposta ideal ainda, mas uma das respostas é tudo aquilo que a gente está com nossos desejos e nossos medos. Então, muitas vezes, os nossos desejos ou os nossos medos se manifestam por meio dos nossos sonhos. Então, quando a gente está com muita coisa na cabeça acumulada de problemas e essas questões, a gente vai levar para a cama, a gente vai levar para o sono e a gente pode acordar também durante a noite. Então, existem algumas maneiras de lidar com essa gestão aí de estresse, de ansiedade. E eu vou citar uma aqui, que é uma das que eu mais gosto, que é escrever. Simplesmente escrever, ter um caderno, ou talvez no computador, algumas pessoas prefiram. Escreve tudo que está na tua cabeça lá antes de dormir. Então, lá, cerca de 30 minutos, talvez antes do teu banho quente, vai lá e escreve, ou depois do banho quente. O que que eu vou escrever? Léo, o que que tu escreve? Eu escrevo qualquer coisa. Escrevo o que está na minha cabeça. O que que tu está pensando agora? Eu tô pensando que eu tenho que pagar uma conta, que eu tenho que estudar para a prova, que eu tenho que organizar o meu dia. Então vai lá e organiza o teu dia, vai lá e escreve pelo menos uma possível solução para aquele teu problema. E quando tu escreve uma possível solução, nem precisa ser a melhor das soluções, mas quando tu colocou ali no papel, tu tirou da tua cabeça, tu tirou aquilo, é como se tu tivesse anotado aquilo para não esquecer e aí tu acaba esquecendo. Então, quando tu esquece os problemas, é o que a gente quer. A gente quer ir para cama para dormir sem os problemas e aí isso também vai te ajudar a dormir mais rápido e também a manter um sono de qualidade. Nossa, que bacana. Bacana essa técnica de escrever. Gostei. Olha só, Gabi batendo palminhas, falando sensacional. A Gabi também está perguntando: chimarrão também após as 14, não é bom? A galera do Sul.
Eu E sou, aí, Léo? eu também sou do sul, a gente toma muito chimarrão lá no sul. E chimarrão tem cafeína, né? Então, uma das coisas que eu sempre quis passar pro meu pai, por exemplo, é que ao invés de tomar o chimarrão mais pra noite, ele deveria tomar mais pra manhã. Mas, como nem tudo tá ao nosso controle, né? O chimarrão ele se dá melhor pela manhã por causa da cafeína, mas ele tem menos cafeína do que o café. Então depende de quanto chimarrão a gente está falando. O chimarrão ele vai te deixar mais alerta, né? Mas ele também vai prejudicar o sono. Então, mais ou menos na regra das 14 horas também seria uma regra ok, a não ser que seja em menores doses, né? Isso, Beleza. só um parênteses, vai depender muito da tolerância da pessoa à cafeína e vai depender de quanto cafeína a pessoa está ingerindo. Então, se a pessoa é muito tolerante e ela está ingerindo muita cafeína, pode ser que até as 2 horas já seja um horário ruim para a pessoa. Então, muita gente que tem insônia pode muitas vezes se dar mal com o café e aí toma café lá de manhã só. Então, a sugestão para quem tem problemas para dormir, principalmente, é colocar a cafeína o mais cedo possível do dia e, de repente, fazer um teste lá de alguns dias sem cafeína, só para perceber se vai afetar o sono de fato ou se pode colocar a cafeína mais tarde no dia. Beleza, ótimo. Gente, vão mandando as perguntas aí que nós vamos respondendo aqui ao longo da live, viu? Léo, você falou de algumas técnicas para dormir melhor, desligar a luz, né, tampar tirar as coisas da tomada para não ter aquela luzinha do botãozinho, enfim. Tem mais técnicas, tem mais coisas que você gostaria de pontuar para que as pessoas consigam dormir melhor? Sim, existem várias coisas que eu posso falar que até a gente não vai ter nem tempo suficiente de tantas coisas que tem, assim, mas eu vou citar algumas principais, tá? Então, coisas que eu não citei aqui, por exemplo, exercícios físicos é algo fundamental, vou repetir, é algo fundamental para quem quer ter uma noite de sono excelente. E a gente está falando com estudantes aqui, a gente está falando com pessoas que querem aprender o máximo de coisas possíveis e estão fixando as memórias para isso, para fazer uma prova daqui a um ano, talvez. A gente tem que olhar o nosso dia de fora, né? A gente tem que dar um zoom out. Não é simplesmente a gente ficar em cima dos cadernos 8 horas por dia e aí, ao invés de fazer exercício, se mantém estudando com o argumento de que não tem tempo para fazer exercício. Na verdade, o exercício ele vai te ajudar de vários sentidos. Então, além de tu dar uma pausa, muitas vezes, né, nos teus estudos, tu tá lá trabalhando o teu corpo para tu se cansar, né, na parte física também. E aí, quando chega de noite, tu vai ter mais vontade de dormir. Tu vai acumular uma substância no cérebro chamada adenosina, que é uma substância que quando tu tem em excesso durante a noite, tá tudo certo. E aí vai te mandar sinais de que é hora de dormir, de que é hora de descansar, de que é hora de se regenerar. Então, quando a gente tá fazendo exercícios durante o dia, a gente está ajudando o nosso cérebro a trabalhar. Então, exercícios físicos fundamental. E aqui para evitar cafeína depois das 2 horas da tarde, evitar bebida alcoólica durante a noite, porque vai fragmentar o sono, isso não tenho nenhuma dúvida, já está plenamente comprovado. Uma coisa muito importante, ter horários regulares. Então, horários de acordar, horários de dormir, principalmente horário de acordar regular. Então, tenha um horário fixo e, se possível, segue ele, inclusive nos finais de semana lá, ou então, no máximo 1 hora depois. Então, se eu acordo todo dia às 6 ou às 7, se eu acordo todo dia às 7, no final de semana, procurar acordar até às 8, não passar muito de 8 horas, porque vai bagunçar o teu ritmo circadiano, que é a região do cérebro que vai te mandar sinais lá para ter as vontades, para ter os desejos, né? A liberação de hormônios funciona de forma assim também. Então, horários regulares, muito importante. Existem formas da gente sincronizar o nosso ritmo circadiano e, então, esses sincronizadores também são importantes. O principal sincronizador é a luz. Então, durante o dia, absorver luz, né? Muita gente acorda e, às vezes,
não liga nada, fica com tudo escuro, né? Isso está prejudicando o teu ritmo circadiano. Então, o máximo de luzes naturais que a pessoa conseguir pegar vai ser o melhor possível. Então, quando acordar, assim que acordar, a gente precisa receber luz, estímulos de luz, para mandar sinais para o nosso cérebro de que já é dia. Então, quando a gente recebe esses estímulos de luz, a gente está se mantendo, se colocando de uma forma mais alerta, mais disposta. E aí, durante a noite, a gente tem que evitar esses estímulos de luz. Então, tem que trabalhar de uma forma inteligente. É como se fosse o sol. Como é que está o sol agora? O sol está amanhecendo, tá nascendo. Então, a gente tem que estar absorvendo luz. Depois que o sol se pôs, a gente tem que parar de absorver luz. Inclusive, telas dos nossos celulares, dos nossos computadores. A gente tem que evitar o máximo possível antes de dormir, porque a gente está absorvendo luzes de painéis de LED ultra brancos e a gente não está evolutivamente acostumado a receber tanta luz nos nossos olhos. Então, isso inclusive nos deixa ansioso, nos causa estresse, nos deixa com a mente confusa, fadiga mental, porque a gente está várias horas do nosso dia absorvendo luz do nosso celular, que são fortes, e durante a noite a gente está evitando que o nosso corpo produza a melatonina de forma natural. Então, uma das dicas também bem importantes aqui é colocar filtros nas telas. Então, anota essa aí. Existem filtros, por exemplo, do computador, ele se chama f.lux ou flux. É um filtro que é obrigatoriamente necessário, obrigatório para quem utiliza o computador durante a noite. Ele vai tornar as cores do teu computador mais quentes. Então, ao invés da gente absorver luz ultra branca lá, de frequência azul, de alta frequência, a gente vai... a tela do teu computador vai estar um pouco mais amarelada. Então, vai estar com cores mais quentes e a gente não vai estar enviando sinais para o nosso corpo de que é dia. A gente vai estar absorvendo luzes quentes, que é ok durante a noite. Para o celular também existe, no iPhone é o Night Shift, e no Android, se não me engano, existe um natural também, que é o Twilight. Aliás, ele não é natural, tem que baixar, e ele faz a mesma função do f.lux. Então, ele torna a tela um pouco mais amarelada e isso tem um impacto gigante no teu sono. Gigante, gigante, absurdamente grande no teu sono. Tu vai ter mais sono profundo, que é o sono regenerativo, que é o sono reparador, que é o sono que a gente quer. Então, a gente, quando coloca filtros, quando desliga as luzes, quando faz exercício, a gente está buscando ter um sono mais regenerativo, para a gente abrir espaço na nossa cabeça, para a gente fixar mais as memórias, para a gente aumentar a nossa capacidade de aprendizado. Então, todas essas dicas que a gente fizer, a gente vai estar indo a favor do nosso objetivo, que é de passar na prova, que é de passar no curso, que é de aprender mais coisas novas no nosso dia. Ai, que legal. Tô adorando as informações. Amei essa, anotei tudo aqui. Do F.lux Night Shift. Olha só o que a mamãe amiga tá falando. Sobre as pessoas que trabalham à noite. Porque como nossa orientação aqui no IG é para profissionais da saúde, muitos pegam plantão à noite, né? Trabalham à noite. Essas pessoas terão menor aprendizado do que quem trabalha durante o dia? Então, bem, né? A gente tem que olhar para quando a gente trabalha à noite de forma inteligente, né? Como é que o nosso ritmo circadiano funciona? O principal sincronizador do nosso ritmo circadiano, do nosso corpo, é a luz. Então, quando a gente trabalha durante a noite, a gente está trocando o dia pela noite. Então, durante a noite a gente vai absorver luz, vai ficar acordado, e durante o dia a gente tem que evitar de absorver luz para a gente dormir. Então, primeira coisa, horários regulares. Eu trabalho à noite, mas o final de semana eu durmo mais e aí bagunço os horários. Tu tem que seguir os teus horários de trabalho e de sono, mesmo aos finais de semana. Por quê? Porque quando a gente não segue uma rotina de sono, sem rotina não há saúde, basicamente. Quando a gente não tem uma rotina de sono, a gente não tem saúde, a gente não consegue ir isso de uma forma inteligente que vai fazer bem para o nosso corpo. Então,
Para quem trabalha à noite, segue horários fixos, mesmo nos finais de semana, e evita de absorver luz durante o teu período de sono, que na verdade, é do teu dia, né? Então, muita atenção para essas pessoas que trabalham durante a noite, porque o sono provavelmente vai ser um pouco mais prejudicado. Então, existem algumas possibilidades aí de, por exemplo, a pessoa conversar com algum especialista, algum profissional, alguma pessoa da área, para fazer alguns ajustes lá em suplementos e algumas coisas assim, para melhorar a qualidade do sono, porque certamente a pessoa vai estar muito prejudicada forma mental, né? Então, cuidar. Então, retomando só, horários regulares, cuidar a exposição à luz, principalmente durante o teu período de sono, que vai ser durante o dia. E aí, se não estiver descansando de uma forma adequada, consultar algum especialista, algum profissional da área, para fazer ajustes lá mais específicos, porque o sono, sim, vai ser uma parte muito importante e quando a pessoa trabalha em horário virado, vai precisar redobrar ou triplicar esses cuidados com o sono. Beleza, eu acho que isso acontece muito com seguidores e muitos dos que estão aqui com a gente, que trabalham à noite, trabalham uma noite sim, outra noite não, uma noite sim, duas não, às vezes troca o plantão, acaba 3 noites seguidas. Então, galera, tome esses cuidados que o Léo tá falando, que vai ser importante para você, se você quiser manter o aprendizado de como se você estivesse dormindo à noite, você precisa ter mais esses cuidados. Então, se liga aí na dica. E agora a pergunta que eu diria que vale US$ 1 milhão canadenses. Como fazer uma otimização do sono para que tenhamos melhores resultados no estudo? Sim, bom, já citei várias técnicas aqui, né? A gente pode enxergar a otimização do sono como levar o nosso sono para o próximo nível, né? Então, existe o sono. Eu costumo classificar os sonos como o sono ineficiente, o sono normal, digamos assim, e o sono turbinado, que é aquele sono mais regenerativo, que a gente vai chegar aos 100% de energia de forma mais rápida, vai nos acordar, a gente vai estar disposto, né? Porque muitas vezes a gente acorda, a gente dormia a noite inteira e a gente ainda acorda cansado, a gente acorda sonolento, né? Então, eu vou citar aqui os 5 pilares, né? E vou falar um pouquinho sobre cada um. Primeiro pilar, regularidade. Básico, ter sono regular é muito importante para ter uma qualidade de sono. Então, quanto mais regular tu for, menos tu vai precisar dormir, porque mais qualidade vai ter o teu sono. Eu vou repetir isso que é muito, muito importante. Quanto mais regular tu for, menos tu precisa dormir para chegar aos 100% de energia. Então, regularidade nos horários, se tu for regular durante anos, tu vai aos poucos diminuindo a necessidade de sono para chegar aos 100% de energia. Então, principalmente horário de acordar, tá? É um pilar, é o primeiro pilar. Segundo pilar, cronotipo. O que é cronotipo? Cronotipo é a nossa predisposição genética para acordar e para dormir em horários do nosso dia. Então, existem pessoas mais matinais, existem pessoas mais noturnas. Isso existe e é genético. Então, por exemplo, os adolescentes, eles costumam ser mais noturnos. Isso é biológico do ser humano. E muitas vezes são taxados de preguiçosos lá, que não quer acordar cedo, mas geneticamente é difícil para adolescentes acordar cedo. E existem pessoas que mantêm esse padrão ao longo da vida adulta. Então, se tu é uma pessoa mais noturna, tu tem que, de fato, postergar um pouco a tua hora de acordar. Se tu é uma pessoa mais matinal, dorme mais cedo para acordar mais cedo. E se tu for a favor dessa tua genética, tu vai ter mais qualidade no teu sono. Então, se eu sou uma pessoa super, super, super matinal, eu vou lá dormir, por exemplo, 9 horas da noite e acordar às 5:30 da manhã, eu vou estar me beneficiando disso. E se eu, por algum motivo, dormir meia-noite e acordar às 7, 8 da manhã, eu vou estar me prejudicando. Então, isso se chama cronotipo, existe. E quando tu luta contra isso, tu tá lutando contra a tua biologia e nunca é
uma situação inteligente de se fazer. Então, primeiro, regularidade, segundo, cronotipo, terceiro, continuidade. A gente já falou da continuidade, né? Buscar ter um sono mais contínuo possível, e existem várias formas disso. A gente citou a luz, a gente citou a temperatura corporal, a gente citou, que mais? O café, evitar café, né? Porque vai fragmentar o teu sono, evitar bebidas alcoólicas. Então, tudo que tu puder fazer para tornar o teu sono mais contínuo possível, tu vai estar indo a favor desse pilar e a favor de um sono turbinado, né? Quarto pilar, profundidade. Profundidade é o tempo que tu passa nas fases de sono profundo e sono REM. Então, a gente viu lá que existem ciclos de sono de 90 minutos e dentro desses ciclos de sono existem as fases do sono, e as fases do sono existem fases de sono profundo e sono REM, que são fases regenerativas, que a gente quer aumentar a duração delas. E como é que a gente aumenta a duração delas? Existem várias formas, né? Mas para o sono profundo, a principal forma de aumentar a duração do sono profundo é evitando luz durante a noite. Então, telas de celulares, telas de computadores, se tu usar, coloca os filtros. Existem um óculos também que filtra essas luzes de frequência alta, né? De frequência azul. E também apagar luzes, simplesmente. Às vezes a gente está com as luzes da casa todas acesas e aí, por algum motivo ou outro, absorvendo luz lá, simplesmente apagar as luzes já vai estar te ajudando bastante nisso. Próximo pilar, então, retomando. Regularidade, cronotipo, continuidade, profundidade e o último pilar, quantidade, né? Não adianta nada eu ter um sono perfeito, excelente, se eu não estou dormindo o suficiente. Então, muita gente está se privando de sono simplesmente por opção. Então, quando a gente está opcionalmente se privando de sono, a gente está pecando no último pilar, que é quantidade, né? Também não basta ter um sono grande lá de 8, 9, 10 horas, às vezes, se ele não é de qualidade. Então, depois que tu seguiu todos os pilares, tu tem que ter uma quantidade de sono adequada. Léo, quanto tempo eu preciso dormir? É uma pergunta que depende, né? Depende da tua genética, depende da qualidade do teu sono, dos teus hábitos. Mas, em geral, lá a gente está buscando 5 ciclos de sono, que dá em torno de 7 horas e meia e se encaixa bem para a maioria da população. E a gente fecha esses 5 pilares com a quantidade, que também tem que ter uma quantidade adequada para a gente ter um sono turbinado, para a gente ter um sono otimizado, que vai nos regenerar de forma mais profunda e a gente vai sentir esses impactos na nossa performance mental e energia durante o dia. Nossa, muito bacana, Léo. Muito bacana mesmo. Gente, cadê as perguntas pro Léo? Vamos mandar pergunta aqui pro Léo. Nós já estamos há praticamente 1 hora de live. Olha que bacana. A galera tá aqui com a gente. E então, se você não anotou esses 5 pilares que o Léo falou, anote aí no seu caderninho, porque se você não está com sono bacana, um sono regenerador, onde é que você está pecando aí nesses 5 pilares? O Léo deu dicas de como melhorar esse sono dentro desses pilares. Então, preste atenção que você, concurseiro, vai precisar de ter um sono bacana aí para sua memória, para o seu aprendizado, memória a longo prazo. Olha o que o Léo falou de memória a longo prazo, que está muito relacionado com sono REM. Então, se liga nessas dicas. Beleza? Tem mais alguma pergunta para o Léo? Vamos aproveitar essa oportunidade. Léo, muito bacana, muito feliz de você estar aqui com a gente. Que se você ainda não segue o Leonardo, eu vou deixar o IG dele gravado nesse vídeo, quando eu colocar no feed. Sigam ele, lá no IG tem vários e vários vídeos falando sobre sono, falando um pouco da fisiologia do sono, falando também de como você pode dormir melhor, dando dicas importantes. Ele tem um canal no YouTube também, que tem várias informações. Tem um vídeo lá muito bacana, ele contando um pouco da experiência dele em relação ao sono, quando ele mudou de país. Então, de repente, a gente pode se espelhar no Léo, que estava vivendo uma mudança, né? De repente, a gente está vivendo uma mudança também na nossa vida. O que ele fez para conseguir dormir bem? O que ele fez para conseguir ter um rendimento bacana? Então, de repente,
escutar a história do Léo, de alguém que estuda sono, de alguém que sabe do que está falando, a gente pode trazer muitos pontos para a nossa vida. Então, segue ele lá, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia, de grande aprendizado para você. Léo, só tenho a agradecer. Obrigada por você ter aceitado esse convite. Um prazer ter um convidado como você, tão especializado e tão realmente especialista em sono aqui com a gente. Muito, muito obrigada, tá? Obrigado, foi um prazer. E é sempre bom conversar com pessoas e explicar a importância do sono, né? Inclusive, sexta-feira agora é o Dia Mundial do Sono e eu tô fazendo esse papel aí de divulgar os benefícios do sono, que é uma coisa que eu me orgulho muito de fazer. Então, quanto mais pessoas ouvirem a importância disso, entenderem a importância para o nosso bem-estar, né? Para nossa saúde, acima de tudo, melhor. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer e seguimos em contato aí, de repente, para fazer novas lives. Joia, muitíssimo obrigada. Tenha um excelente dia, Léo. Léo, ainda tem umas perguntas aqui, Jesus. Dá tempo? Claro, não sei se vai cortar, mas podemos. Rapidão. A Alice colocou, nossa, ele explicou muito bem. A Priscila está perguntando se você já leu o livro O Milagre do Amanhã. E se você Milagre leu de Ali. O Milagre do Amanhã, o que que você achou? É um livro muito bom. Ele só, a parte ali do 5 a.m. Club, né, de acordar extremamente cedo, ela peca no pilar do cronotipo, né? Se vocês forem lembrar, cronotipo é a nossa disposição genética de acordar em determinadas horas do dia. Então, existe um movimento muito grande aí hoje falando de acordar super, super, super cedo. Existem sim vários benefícios de acordar super cedo, que ainda tá todo mundo dormindo, tu tem mais tempo de se organizar no teu dia, mas é o pilar. Então, o melhor livro que eu já li, inclusive ele tá aqui, é esse daqui, do Matthew Walker, Por que Nós Dormimos. Ele tá virado, mas é o melhor livro que eu já li e ele explica de forma absurdamente bem os impactos do sono na nossa vida. Mas o Milagre da Manhã também é muito bom, só esse detalhezinho de acordar super cedo que não necessariamente é bom para nós geneticamente. Beleza, pronto. Fechamos. Agora de verdade. Léo, obrigada, viu? Tudo de bom. A gente continua aí, keep in touch, mantendo contato. Tá bom? Beijão. Até a próxima.